Oi pessoal, meu nome é Cristiane, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Luzes do Caminho e a gente vai conversar um pouquinho sobre gratidão. Quando eu estava começando a gravar esse vídeo, eu me lembrei de uma história. Eu estava numa pizzaria com alguns amigos algum tempo atrás e tinha uma moça tocando e cantando. E ela cantava um pouco desafinada, né, e um volume muito alto. E a gente não conseguia conversar, né, então tava bem desagradável o ambiente. E aí ela finalmente disse que ia cantar a sua última música, o que todo mundo achou muito legal, né? Ser a última porque a gente ia poder conversar. Só que quando ela estava cantando essa última música, eu fui tomada de uma compaixão, assim, fiquei com pena dela, né? Fiquei achando assim, coitada. E resolvi, então, que quando ela acabasse, eu ia bater palmas, e foi o que eu fiz. Ela acabou de cantar a última música, e eu comecei a bater palmas, e meus amigos bateram palma, e o resto todo o restaurante começou a bater palma. E ela, animada, chegou e disse: eu ia parar agora, mas como eu vi que vocês gostaram, bateram palma e tudo mais, eu vou cantar um pouco mais para vocês, né? E aí o pessoal queria me matar, né? Porque eu que tinha puxado aquelas palmas todas. Então, mais ou menos é assim que eu tô me sentindo, né? Eu fiz meu primeiro vídeo e vocês foram lá, curtiram, né? Foram muito gentis, muito educados. E aquilo me motivou a fazer um outro vídeo. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre gratidão, que é um sentimento tão importante que a gente tem que ter nos dias de hoje. Sempre teve, mas nos dias de hoje parece que ele é ainda mais relevante, né? Então, a gente vai fazer uma pequena oração para pedir que Deus fique conosco, nos acompanhando, nos abençoando, agradecendo essa oportunidade de podermos falar um pouquinho sobre as palavras de Jesus e sobre esse sentimento tão relevante que é a gratidão. Que assim seja. Muito bem, então o que é gratidão? Quando é que a gente tem que ser grato, né? Eu fui buscar lá no dicionário para ver a origem dessa palavra. Então, gratidão vem do latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido, grato ou graça, né? E aí a gente remete a Paulo, né? O Paulo, na sua primeira carta aos cristãos, ele disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas o que significa essas palavras? É retribuir tudo que nos acontece, é agradecer tudo mesmo as coisas ruins que nos acontecem, né? O que significa gratidão? E aí eu vou usar o livro da Joana de Ângeles, que é um livro que se chama Psicologia da Gratidão, né? O Divaldo psicografou alguns livros da Joana, muitos livros, né? E esse é o último da série Psicologia, né? Ele tem 200 páginas. E quando a Joana disse ao Divaldo que ela iria, então, passar a ele uma mensagem sobre gratidão para compor um livro, né? O Divaldo mesmo disse que achava que não havia tanto a ser dito sobre gratidão, né? E ele ficou então curioso para saber o que Joana de Ângeles tinha para nos contar sobre gratidão. Então eu vou usar esse livro como uma base aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Então ela nos diz lá que quando a gente reflexiona sobre gratidão, quase que imediatamente a gente pensa em devolver parte do que foi recebido, o que a torna insignificante, destituída de valor. Então, é essa visão que nós temos, de que nós temos que retribuir algo que foi nos dado, é uma visão muito materialista, muito imediatista, né? Nós temos que ter uma postura psicológica de profunda alegria e entusiasmo por tudo que nós temos e por tudo que nós vivemos, né? É agradecer tudo que nós recebemos, né? Todas as bênçãos que nós recebemos, tudo aquilo que nós conquistamos na nossa vida. Por exemplo, se vocês estão assistindo esse vídeo hoje, né, é porque vocês têm acesso à internet, a computador, a celular, a luz, né, coisa que muitas pessoas no nosso Brasil, por exemplo, não têm acesso. Então, só aí nós devemos ser gratos, né, por termos esse acesso à tecnologia, né, podemos assistir coisas na internet que muitas pessoas não podem, né. Então, essa postura psicológica de profunda gratidão, profundo entusiasmo,
naquilo que nos acontece, naquilo que nós temos, mas também aquilo que não nos acontece. Por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos das coisas que não nos acontecem de ruim, né? Nós fazemos a nossa vida, nós tocamos aí o barco e tal, mas muitas das vezes a gente poderia pensar, bem, poderia ter me acontecido algo ruim que acabou não acontecendo, porque eu segui por aqui, não segui por ali. Então também agradecer aquilo que não nos aconteceu de ruim, né? Então o Divaldo sempre fazia esses agradecimentos, né? E uma vez no final da palestra, uma senhorinha veio a ele e diz, Divaldo, tu sempre agradece tudo que tu tem, tudo que já te aconteceu, e tudo que de ruim que não te aconteceu, né? E o Divaldo, sim, eu sempre agradeço, porque é muito importante a gente agradecer também aquilo que não nos aconteceu de ruim. E ela olhou para ele e disse, eu também agradeço. Agradeço ao que me aconteceu, agradeço ao mal que não me aconteceu e também agradeço ao mal que me aconteceu. Porque muitas vezes a gente cresce, né? A maioria das vezes a gente tem um aprendizado muito grande das coisas, dos obstáculos, dos problemas que a gente tem que enfrentar na nossa vida. E o Divaldo ficou pensativo, né? Ele refletiu sobre aquilo ali, que realmente seria interessante também a gente agradecer pelo mal que nos aconteceu, não só aquele que não nos aconteceu. Porque a gente sabe, né? Depois de passar da tormenta, a gente consegue ver que aquilo ali nos fez crescer, aquilo ali nos deu um aprendizado. Então, sermos gratos por isso também. Sei que é bem difícil, né? Ser grato por uma coisa que foi ruim em um determinado momento da vida da gente. Mas talvez a gente chegue lá um dia de conseguir ser grato também por isso, né? Ela também nos diz, no mesmo livro, Psicologia da Gratidão, que a gratidão é filha do amadurecimento psicológico, né? Então, a gratidão não é qualquer um que consegue ser grato. A gratidão é para os fortes, porque as pessoas um pouco mais fracas ou que se sentem inferiorizadas, elas têm medo de ser grato. Elas têm medo de sentir gratidão, porque isso pode passar uma ideia de fraqueza, pode passar uma ideia de que ela depende da outra pessoa e também pode fazer com que ela se sinta na obrigação de retribuir aquilo, né? No momento que tu conscientemente aceita e diz, muito obrigado, tu fez isso por mim, tu pode assumir uma determinada responsabilidade por retribuir aquilo em algum momento. E a pessoa que não é madura, psicologicamente falando, ela não consegue ser grata. Por isso que ela nos diz aqui que a gratidão é filha do amadurecimento psicológico. Então, se alguém não é grato por alguma coisa que a gente faz, a gente tem que pensar, essa pessoa não é madura o suficiente. Ela não conseguiu ainda reconhecer que tem muitas pessoas que nos ajudam a seguir a nossa vida, né? Que ela precisa de outras pessoas. Ela reconhecendo isso ou não, né? E aí ela continua, nesses dias de violência e de crueldade, de indiferença pelos valores morais e emocionais relevantes, a gratidão tem um papel significativo a desempenhar, em referência à saúde integral dos seres humanos. Então, é importante essa parte final ali, né? Que ela nos traz saúde integral. E por quê que ela nos traz saúde? Ser grato nos traz saúde. Porque o hábito de ser grato, pela sua repetição, ele vai equilibrando as descargas de adrenalina, de noradrenalina, né? Então, ela nos diz que quem é grato naturalmente é abençoado pela felicidade, pela saúde. Por quê? Porque nós somos pensamento, né? O pensamento é energia, nós somos aquilo que nós pensamos. Então, a nossa vida ela se transforma naquilo que repetidamente nós elaboramos mentalmente. Uma vez eu vi uma palestra que me chamou muita atenção, porque essa pessoa dizia assim, eu não me lembro, infelizmente, o nome da palestrante, mas ela dizia que o que não está bom na sua vida é porque você não está pondo gratidão suficiente. Não está pondo gratidão suficiente naquela área da sua vida, por isso que não está bom. Então ele dizia, pare de reclamar e seja grato. Então, por mais difícil que esteja a situação, né, vamos dizer que tem uma situação difícil na família, pense em coisas que tu pode agradecer sobre a tua família. Tu tem um filho que é estudioso, tu tem uma filha que é generosa, tu tem um marido que tem um trabalho, que é uma pessoa esforçada. O que é bom na tua vida? Porque alguma coisa boa na tua família tem.
Então, seja grata por isso, ao invés de ficar reclamando por aquilo que tu ainda não tem ou por aquilo que tu acha que pode melhorar, né? Porque ele diz, eu vou repetir, o que não está bom na sua vida é porque você não está pondo gratidão suficiente. De novo, Joana nos diz que a gratidão nos traz, né, felicidade, saúde, e é fruto do amadurecimento psicológico. Então, nós temos que amadurecer para sermos gratos, né, gratas. Ela ainda nos diz nesse livro que nós temos um hábito muito ruim, e eu me incluo aí totalmente, né? Um hábito de recordar dos insucessos, dos maus momentos, das contrariedades, das tristezas, das agressões, né, em detrimento da alegria, das coisas boas. Isso tudo às vezes é deixado lá na parte secundária da nossa memória. O que mais nos chama atenção é aquilo que não deu certo, né? Então, mais uma vez, ok, tem problemas, temos, mas vamos nos concentrar, vamos tentar nos concentrar naquilo que é bom, naquilo que nós temos para agradecer, né? Eu já falei, em termos, pode ser no trabalho, eu tenho um trabalho, eu tenho um salário, eu faço coisas que eu gosto, pode ter coisas que eu não gosto, mas tem coisas que eu também gosto, né? Tem colegas que eu admiro, o lugar onde eu trabalho é um lugar agradável, né? Botar gratidão naquilo que realmente é bom na minha vida, né? E não concentrar no que é ruim, naquilo que eu vou reclamar, né? Mais uma vez, ela nos diz que um grande obstáculo à gratidão madura, né, é o hábito de esperar a resposta ao ato gentil, de aguardar que o outro reconheça o que recebeu e retribua. Quem nunca, né, diz, aquele lá é um mal agradecido, eu fiz isso, fiz aquele outro por ele, ele nem para me dar um telefonema, nem um WhatsApp, né, para dizer muito obrigado, né, é a coisa da gente sempre esperar o retorno. Só que o retorno, muitas vezes, ele sempre vem. Só que às vezes ele não vem da onde a gente espera, ou da onde a gente acha que ele vem. Então, se eu fiz alguma coisa para a pessoa B, eu talvez não receba da B, eu vou receber lá da Joaninha, da C, vou receber de uma outra pessoa, porque a lei da ação e da reação, né? A lei da plantação e da colheita, ela é inexorável, ela vai acontecer. Então, se eu fiz coisas boas para alguém, coisas boas vão me acontecer, mas não necessariamente vindo daquela pessoa que recebeu o meu ato generoso, né? Então, a gente não tem que pensar nessa pessoa que está sendo ingrato com a gente, que não agradeceu. A gente tem que pensar, como dizia minha mãe quando era pequena, ela sempre dizia, fazer o bem e não olhar a quem. Eu não entendia muito bem isso, mas hoje eu entendo, né? É fazer o bem sem esperar, primeiro sem julgar aquela pessoa, né? Sem analisar ou sem botar nenhuma regramento para fazer o bem. Tipo, eu só faço isso para ti, mas tu tem que agir dessa forma, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, né? Não, fazer o bem sem julgar, sem colocar critérios para tua gentileza e principalmente sem esperar nada em troca, sem esperar a retribuição, né? Então, esse é um obstáculo que nós temos. E o que acontece? Muitas vezes, quando essa pessoa não é grata ou não demonstra gratidão, porque às vezes ela é grata, mas ela não consegue, por aquela falta de amadurecimento que a gente estava falando antes, ela não consegue demonstrar gratidão, muitas vezes a gente para de fazer o bem. A gente pensa assim, não vou fazer mais, já fiz, ela não reconheceu, né? Então, a gente tem que também não fazer isso, vamos dizer assim. A gente tem que continuar fazendo o bem, na medida das nossas forças, assim, sem pensar muito se a outra pessoa vai retribuir ou não. Porque a retribuição, ela vem, a resposta virá, né? Não talvez por aquela pessoa, como eu já falei. O Confúcio já dizia, né? Haja com bondade, mas não espere gratidão. Eu acho que talvez esse seja um ensinamento muito importante que a gente tem que ter, sabe? Que é essa ideia de não esperar que os outros reconheçam. A gente está fazendo pela gente. A gente está fazendo porque a gente gosta de fazer o bem, de ser generoso. A gente se sente bem. Isso já é
uma retribuição. O nosso sentimento de alegria, de contentamento, de felicidade, porque a gente está conseguindo ajudar alguém, já deveria ser a nossa retribuição, né? E a gratidão perante o sofrimento, que era aquela que o Divaldo não tinha reconhecido na sua fala e que a senhora disse que ela reconhecia, né? Também está presente nesse livro. A Joana nos diz que a gratidão pelos insucessos aparentes constitui reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem. E a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais, tem razão de ser. Então, de novo, esse é um passo um pouquinho mais difícil de ser dado, né? Por espíritos tão imperfeitos como nós, né? Que nesse planetinha de provas e expiações, que é passar por um sofrimento, passar por um problema, por uma dor, e ainda assim reconhecer, né? Ainda assim dizer, obrigada, Senhor, isso está me trazendo um aprendizado, e isso vai ser importante para a minha vida, né? Então talvez a gente tenha que pensar nessa etapa como um desejo futuro, de chegar lá, né? De conseguir agradecer, ter gratidão por coisas que nos aconteceram que não foram tão boas, né? Que foram perdas aparentes, né? Porque a gente sabe que tudo é aprendizado, a gente aprende pela dor e pelo amor, né? Quando a gente não aprende pelo amor, a gente vai ter que aprender pela dor, não adianta, tem esse caminho aí, né? Tem esses dois caminhos. E a gratidão começa na família, né? Agradecer também aquelas pessoas que são espíritos não tão afins, né? Aqueles hostis, aquelas pessoas que são o nosso calinho, né? Que a gente sabe, aquele ali, toda vez que eu vou falar, eu tenho alguma dificuldade, algum problema, né? E também nos traz a Joana que é preciso exercitar a gratidão. A gratidão ela tem que ser transformada no pensamento constante, né? Então eu tenho que ter um hábito natural, né? E esse hábito natural vem a partir desse treinamento, vem a partir desse exercício diário, né? De eu conseguir sempre estar pensando no que eu posso agradecer, né? Eu posso agradecer no dia, posso agradecer no sol que veio hoje, na chuva, eu posso agradecer eu ter comida na minha mesa, né? É um exercício diário. Assim como quando eu quero fazer musculação, quero ter os músculos potentes e prontos para tudo que eu preciso em termos de físico, né? Assim a gratidão também precisa ser exercitada, né? Eu exercito o corpo físico, eu exercito o meu pensamento ele tem que estar sempre numa vibração positiva, superior, e a gratidão faz parte dessa vibração, né? A gratidão é um dos pensamentos com vibração mais alta que nós temos, que pode realmente trazer, como disse a Joana, né? Sensação de saúde, liberação de endorfinas, de coisas boas para o nosso organismo, né? Então, vamos exercitar. E aí, eu queria trazer para vocês uma pesquisa que foi feita com alguns voluntários, eram 43 voluntários, uma pesquisa numa universidade norte-americana, e eles fizeram o seguinte, eles pegaram desses 43 voluntários, eles pegaram 22 voluntários, e esses 22 voluntários, eles participaram de sessões de gratidão, onde eles escreviam cartas agradecendo as pessoas que fizeram doações para aquela pesquisa, né? Então, eles fizeram isso durante aquela sessão, vamos dizer assim. Depois de 3 meses, foi feito um escaneamento cerebral desses voluntários. E aqueles que escreveram as cartas, eles tiveram uma atividade cerebral nas áreas relacionadas ao sentimento de gratidão maior do que aqueles que não escreveram. O que eles mostraram com isso, então? Eles mostraram que realmente eu preciso exercitar, né? É uma questão de exercício a gratidão. E isso vai fazendo com que as atividades cerebrais do meu cérebro, elas vão se modificando, né? E eu consigo criar um hábito
né? Criar um hábito da gratidão. E o interessante foi 3 meses depois, então, passado um tempo, ainda se existia aqueles resquícios daquele exercício feito, né? Sobre esse tema, né? Então, nós temos que exercitar a nossa gratidão todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, né? Agradecer pela nossa existência, pelos nossos pais, né, que nos receberam aqui nesse mundo, pela nossa família, nossos amigos, nossos inimigos, que muitas vezes, inimigos, eu chamo aqui, aquelas pessoas com quem a gente não tem tanta afinidade, né, que também são as pessoas que muitas vezes nos esclarecem coisas que a gente precisa saber, né, que os amigos não têm coragem, ou são muito gentis. Então vem uma pessoa que não gosta tanto da gente, nos diz uma verdade que muitas vezes a gente precisava ouvir, a gente precisava entender que aquilo ali estava acontecendo, né? Então, nossos personal trainers espirituais, né? Como chama-se, né? São essas pessoas que nos fazem exercitar mais a nossa compaixão, a nossa paciência, nossa tolerância, né? E nós temos que ser gratos a eles também, né? Gratos à nossa casa, nosso alimento, nosso agasalho, nosso trabalho, né? A nossa saúde, a nossa fé, né? Nossa casa espírita para quem frequenta, ao mal que não nos aconteceu, as dificuldades que nós já vencemos na nossa vida, os insucessos, que a gente sabe que muitas vezes eles são a escada para chegar ao sucesso. E sucesso, eu não estou querendo dizer que é sucesso material, né? Sucesso como seres humanos, sucesso como espíritos imortais que nós somos, né? Então, essa é a ideia da gratidão, né? Mais uma vez, é preciso ser amadurecido espiritualmente para que a gente realmente consiga exercer a gratidão em toda a sua plenitude. Mas a gente pode começar aos pouquinhos, né? A gente pode começar a nos exercitar. Guardar uns minutinhos da manhã, quando a gente acorda, né? Ficar na cama, sei lá, 2 minutos que seja, né? Fica ali e agradece. Agradece por ter acordado, né? Por ainda estar nessa encarnação, ainda estar, né, nesse planeta. Ter um dia inteiro para poder fazer o bem, poder fazer melhor do que você fez ontem, né? Agradece a família, agradece os amigos, agradece a saúde, né? Ter um lar seguro, né? Ter alimento na sua mesa, ter internet, tecnologia, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela paciência de vocês. Sou muito grata, né? Eu também estou aprendendo, estou exercitando a gratidão a cada dia. E peço então que vocês me acompanhem numa pequena prece de encerramento. Obrigada, Pai, por nos dar esse sentimento tão importante na nossa vida, que é a gratidão, que possamos, ao invés de reclamar, sermos gratos por tantas coisas boas que nós temos na nossa vida. E que possamos nunca esperar o reconhecimento, a retribuição, que possamos fazer o bem sem esperar a gratidão das outras pessoas, mas que sempre possamos reconhecer aqueles que nos ajudam a cada momento, aqueles que estão do nosso lado, que ajudam nós, que nos ajudam a cumprir as nossas obrigações e que muitas vezes nem reconhecemos essa ajuda. Obrigada, Senhor, e que assim seja. É isso aí, pessoal. Boa noite para vocês, boa tarde, bom dia e fiquem com Deus. Tchau, tchau.